Hoje eu vou falar sobre o sujeito. Corre! É o diabo! Calma que não é tão difícil assim. Nice. Como muitos de nós já vimos, a oração é uma unidade sintática que gira em torno de um verbo ou locução verbal. Nela existem dois termos interdependentes, o sujeito e o predicado. Conhecer as relações entre os termos da oração contribui para melhorar tanto quanto a compreensão de qualquer pessoa quanto a produção de texto. Mas hoje eu vou falar específico do sujeito. Ele pode ser definido como aquele sobre o qual se declara algo. É o termo ao qual o predicado se refere e que se relaciona diretamente com o verbo. Então, esse termo específico seria o nome da frase. Seria, por exemplo, Maria comprou pão. O sujeito, Maria, porque é o sujeito da frase, é a pessoa que está falando, é o que o predicado se refere. Então isso torna a palavra sujeito. E não tem só o substantivo, pode ter um substantivo, uma palavra com função de substantivo, um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, indefinido, relativo ou interrogativo e um numeral. Esse termo da oração pode ser formado por uma ou mais palavras, que seria, no caso, por exemplo, os parentes próximos o chamavam de duty free. Os parentes próximos são os sujeitos, que são mais de uma palavra, no caso são 3. E ele também pode surgir em uma oração de formas diferentes, de forma explícita ou implícita, com mais de um núcleo ou sem indicar de quem se fala. Há até mesmo orações que não apresentam o sujeito. Nos casos em que mais de uma palavra é empregada para formar o sujeito, é possível identificar seu núcleo, então a palavra principal do sujeito, ou seja, o termo essencial da estrutura, normalmente um substantivo ou pronome do sujeito. Como, por exemplo, os parentes próximos o chamavam de duty free. No caso desse sujeito, o núcleo seria parentes. Mas no caso de ter apenas um núcleo, ou basicamente um sujeito, ele pode ser identificado como um sujeito simples, no fato de simplesmente ter apenas um núcleo. Mas em outro caso, se tiver mais de 2 núcleos, é chamado de sujeito composto, por simplesmente ter mais de 2 núcleos, claramente como eu acabei de citar. Mas tem algo interessante, tem que ter atenção nisso. Um sujeito simples pode ser representado por mais de uma palavra, mas ainda assim conter apenas um núcleo. Então o negócio pode ter 5 palavras em um sujeito, mas não significa que tem mais de um núcleo, por fato de simplesmente as outras palavras não serem as principais, e sim a palavra que tem mais destaque, como por exemplo, os parentes próximos. No caso ali, como ali, o sujeito, o núcleo, no caso, é o parentes, porque se fosse os próximos, seria meio difícil, seria um sujeito meio estranho, porque se falaria assim, os próximos o chamavam de duty free. Quem? Os próximos, entendeu? Quem próximos o chamavam de duty free? Não teria ninguém, não teria nenhum sujeito, entendeu? Quando um sujeito é expresso por um substantivo, as palavras que podem acompanhá-lo são denominadas determinantes, responsáveis por atribuir um sentido específico ao substantivo, como o gênero, número, posse, etc. Esses determinantes podem ser artigos, adjetivos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e numerais. Existem em casos de frases em que o sujeito não aparece de forma explícita ou clara na frase e só pode ser identificado a partir da desinência do verbo. Classificamos esse tipo de sujeito como desinencial, como por exemplo, faço isso sozinho. No caso, o faço seria o
de sujeito silencial, um sujeito oculto. Eu faço, porque o faço já indica que eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, ele faço, não faz sentido. Sujeitos simples, composto e desinencial são classificados como sujeitos determinados, Entendeu? já que pode ser reconhecido de forma direta, seja pela presença explícita na oração, ou seja pelo contexto. No entanto, há sujeitos que não são apresentados por duas razões: desconhecimento ou opção de não os nomear. Esse tipo de sujeito recebe o nome de indeterminado. Quando o verbo aparece O na sujeito terceira pessoa indeterminado do plural, não é possível identificar três quem é a significados. situação. Quando o verbo intransitivo, um verbo indireto ou um verbo de ligação aparece na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Há também a oração sem sujeito. Ela ocorre quando a oração possui um verbo impessoal, que não admite sujeito. Os principais casos são verbos que expressam fenômenos na natureza, verbo haver, no sentido de existir, os verbos haver, fazer e ir, indicando tempos transcorridos, e o verbo ser, indicando o tempo de maneira geral. E por último, deve-se citar o segundo termo essencial da oração, o predicado. Ele abrange tudo o que é dito acerca do sujeito. Significa que ele fala tudo sobre o sujeito, comenta tudo sobre o sujeito. Então foi isso aí, tia. Espero que tenha gostado, tá? Por favor, dê uma nota boa, que eu dei muito trabalho para fazer isso. Muito obrigado, tá, tia? Te amo!